Queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, agradecer ao Senhor Deus, porque o Senhor tem nos concedido ouvir a Tua palavra, nos concede também entendê-la e tê-la em nossos corações, e que a partir da pregação da Tua palavra, pregação do Evangelho, o Teu Espírito Santo possa agir nas nossas vidas, e possamos, ó Pai, estar, ó Senhor, sendo transformados, ó Pai, à imagem de Cristo por meio dela. Fala o nosso coração, abre os nossos olhos, ó Pai, para os nossos pecados, para a necessidade que temos de servir ao Senhor e servi-lo em inteireza de coração. Que o Senhor, ó Pai, esteja trabalhando, Senhor, profundamente em cada um aqui, e falando também por meio do Teu servo, Senhor Deus, por meio da Tua palavra, nos usando como Teu instrumento, apesar de não merecermos, ó Pai, nada disso. Fica com o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 13, no verso 12. Na semana retrasada, antes do aniversário da igreja, em que o pastor Paulo veio pregar aqui, nós paramos, na primeira parte do verso, e realmente nós não fazemos isso, mas é porque ele foi explorado até o máximo, E eu gostaria aqui de continuar a nossa exposição, lembrando algumas coisas que falamos, na exposição passada. Diz assim a palavra do Senhor: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Uma vez que nós, na exposição anterior, nós já fizemos a ligação entre a subunidade anterior, o verso 11 e o verso 12, e eu expliquei muito bem que esse verso 12, ele tanto se referia ao verso anterior, como se referia ao verso seguinte, ao verso 13, que se dermos nós vamos iniciar hoje, E aí a gente percebe que o tema dessa subunidade, começando aí pelo verso 12, é a satisfação mediante a sabedoria versus a frustração mediante a sensatez, E aí nós vimos que no verso 12, ter os desejos satisfeitos é em si mesmo uma árvore de vida. Mas para desfrutar desse fruto, é preciso antes ter um anseio pelos ensinos dos mestres sábios, ou seja, um anseio pela palavra de Deus, que é a fonte de vida, que é visto, como nós vimos anteriormente, na apresentação da estrutura, que é o que compõe esse quadro. Lembram que nós falamos que o verso 12 e o verso 19, ele compõe uma moldura, porque eles falam sobre a mesma coisa, a esperança que se adia faz adoer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. E aí no verso 19, o desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. E dentro dessa moldura você tem aí a relação que essa satisfação mediante a sabedoria versus a frustração mediante a insensatez se apresenta, ou seja, a sabedoria da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e seguir essa palavra, e a insensatez em desprezá-la. E aí nós vimos que esses desejos satisfeitos estão relacionados àquilo que é bom e reto, e no final dessas coisas, como ponte principal, ligada a esses nossos desejos, está o desejo da vida eterna e tudo o que isso representa. E é esse desejo pela vida eterna, essa vida eterna que nós temos, que vão permear os nossos desejos nesse mundo. E aí nós vamos perceber, nós vamos falar sobre isso mais adiante, que aquilo que nós desejamos nesse mundo, de coisas materiais, estará ligado diretamente à nossa vida eterna. E nós vamos perceber também
podemos desejar as mesmas coisas, mas que a fonte desse desejo pode ser de um pecaminosa e de outro santa. Na exposição passada, nós vimos a esperança que se adia faz adoecer o coração. E lembram que eu fiz um trabalho sobre essa palavra esperança, né? Torrelet. E a palavra que é usada aqui é esperança de algo que você tem a certeza que você vai receber. Por isso que essa palavra estava sempre ligada ao Senhor. Espera, Israel, no Senhor. Espera no Senhor. E quando ele usa essa palavra aqui, ele está dizendo que a expectativa daquele que deseja aquilo, e aqui é um desejo mau, um desejo pecaminoso, um desejo que representa aquilo que existe dentro dele. E todo esse desejo aponta também para o desejo de uma vida por vir, de uma vida eterna. Ele será frustrado, ele será, como ele diz aqui, adiado, ou seja, jamais será cumprido. Por isso ele diz, faz adoecer o coração. E aí nós vimos como o desejo do ímpio, ele sempre tende para o mal, sempre tende para aquilo que representa a sua alma, aquilo que ele tem dentro dele. Quando ele deseja determinados bens, determinadas coisas, esse desejo não está permeado pela piedade. É como nós vemos lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz assim que a gente não deve estar preocupado com essas coisas do mundo, mas devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque as pessoas que colocam o seu coração nessas coisas demonstram que não tem Deus, e o nosso coração está no Senhor, por isso nós teremos essas coisas. E na oração dominical, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o Senhor dizendo que nós temos que orar por aquilo que nós necessitamos, pelas nossas necessidades físicas, pelas nossas necessidades básicas, pelo alimento. E como nós vimos também, até em outras exposições, quando a nossa mesa está posta, quando comemos, quando a nossa mesa está farta, e entendemos que da mesma forma que Deus está suprindo o alimento, Ele vai suprir tudo que nós necessitamos para a vida eterna. Então, até mesmo no momento da nossa refeição, Deus está falando no nosso coração, da mesma forma que a sua mesa está posta, da mesma forma que isso veio pela sua mão também, secundariamente, como nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 8, entendendo que é Ele quem dá força, é Ele quem dá sabedoria, é Ele quem coloca isso na mesa por meio do seu trabalho. E quando nós comemos, quando nós nos vestimos, quando nós suprimos as nossas necessidades nesse mundo, para que a nossa vida e a nossa saúde esteja em dia, é Deus falando que da mesma forma que Ele sustenta essas coisas, Ele dá aquilo que é principal. A demonstração do sustento físico é uma imagem, um sinal do sustento espiritual que o Senhor dá ao seu povo. É como um sinal permanente de que a graça de Deus está presente no meio do seu povo e que Ele vai dar muito mais do que aquilo que nós estamos recebendo, que é a vida eterna. E aí nós passamos para a segunda parte, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Eu gostaria que você visse nessa contradição, que os desejos satisfeitos do reto são comer o fruto da árvore da vida. Desejo aqui indica uma aspiração arraigada profundamente na personalidade do indivíduo e o conduz ao estado desejado. Ou seja, nós desejamos aquilo que a nossa alma anseia. E quando nós pensamos nisso,
O texto aqui, ele está nos levando para dois caminhos. O que a sua alma mais anseia? Qual é o desejo maior? E a necessidade maior que você tem em sua vida? Abra o Salmo 42, veja o que o salmista fala sobre o seu desejo. Salmo 42, versos de 1 a 3. E eu não sei ao certo pontuar esse salmo, em que situação Davi vivenciou, mas uma coisa nós percebemos claramente, que ele passou muito tempo da sua vida longe de Israel, longe do culto. No Velho Testamento, o único lugar de cultuar a Deus era no templo. É lógico que você podia fazer os seus exercícios devocionais como eram feitos, mas o templo ali, na adoração, onde o sacrifício era feito, onde o sacerdote vinha e falava à congregação, era o momento em que Deus, no seu ajuntamento solene, falava ao seu povo. E a gente sabe que, apesar da nossa salvação ser individual, a maneira como Deus se relaciona conosco é uma maneira não individual, mas Ele se relaciona conosco como igreja. E olha o que ele diz aqui: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Aí lá no verso 11, ele diz assim, é uma resposta a ele mesmo, aos anseios e aos desejos que ele auferia. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele sabia que naquele momento ali era um momento de privação, e ele mostra o desejo que ele tem pela adoração, pelo culto, pela presença de Deus, mas ele sabe que o Senhor iria cumprir esse desejo, e ele iria voltar a essa comunhão da igreja. Eu gostaria até de estender isso, porque nós desejamos muitas coisas, isso não é nem o meu propósito aqui, mas nós desejamos muitas coisas são lícitas, e por mais que isso esteja apontando os desejos da nossa alma, esse texto está falando daquilo que nós desejamos nesse mundo. E muitos desejos nossos são lícitos. E isso serve para tudo na nossa vida. Se é um bom desejo, se é a vontade de Deus, e é o desejo do seu coração, isso será cumprido no tempo determinado. Ele tem que só esperar no Senhor. Mas essa espera é uma espera confiante, certa de que Deus vai responder como desejamos. Agora, é bom abrir um parênteses aqui, porque existem determinadas coisas que nós desejamos que são lícitas, mas que necessariamente não é a vontade de Deus para nós. E nós devemos esperar também, porque no determinado momento o Senhor vai mostrar isso. E aí a gente percebe que o nosso foco não está naquela coisa ali. Por mais que desejemos, por mais que seja lícito, o nosso foco e nossos olhos estão no Senhor. Como diz o salmista, nossos olhos estão atentos às mãos do Senhor como servos, esperando que Ele dispense sobre nós a sua graça, com relação àquilo que nós pedimos e àquilo que nós desejamos.
Perceba que a metáfora aqui da árvore de vida vai funcionar como uma antítese, uma oposição à enfermidade na primeira parte. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Perceba que há uma antítese aí, Então, a árvore de vida contrapõe-se a um coração doente, a um coração enfermo, por causa daquilo que não se realizou. E uma tradução assim mais, vamos dizer assim, mais literal, vamos dizer assim, diz assim: a expectativa adiada faz doer o coração, mas uma árvore de vida é o desejo satisfeito. Ele compara esse desejo que é satisfeito, algo que você recebe como uma árvore de vida. E a ideia é de alguém que é transferido da enfermidade e morte para a esfera da vida e saúde. O fruto dessa árvore revitaliza as energias, renova a coragem para viver, planejar o futuro e estende a vida para sempre. E quando nós olhamos para essas coisas aqui na Escritura, nós não podemos pensar que está se falando somente de desejos que suprem a nossa condição nesse mundo, mas que essas coisas que suprem a nossa condição nesse mundo estão ligadas diretamente ao nosso desejo maior, que é a vida eterna presente em nós. Os nossos desejos, as nossas aspirações devem representar essa vida eterna que está dentro de nós. Porque quando esses desejos e essas aspirações não representam essa vida eterna, eles serão frustrados. Por que muitos homens procuram a felicidade, procuram um prazer em coisas desse mundo, e aí vira e mexe você vê pessoas riquíssimas que vivem por seu prazer, tirando a sua própria vida? Porque o homem se engana e ele vai buscando essas coisas, e ao buscar essas coisas, nesse processo de busca, o seu coração, ele se fortalece, ele se ancora naquelas coisas, porque ele anseia em alcançar, e ele está naquele caminho, e quando ele chega lá, que alcança, que vê a sua plenitude, goza daquilo, percebe que ainda existe algo no seu coração que precisa ser preenchido. E aí se frustra, perde a esperança, se frustra, porque aquilo que ele pensou que alcançaria e sentiria satisfação plena, ele alcançou, mas a satisfação plena não veio. Por quê? Porque esse desejo não está ancorado nessa vida eterna. Mas ele está dizendo aqui que o desejo satisfeito é como a árvore de vida, ele revigora, ele dá vida, ao contrário daquela expectativa que foi frustrada. Vejamos alguns exemplos bíblicos dessa realidade, E esses exemplos que eu vou apresentar aqui, todos eles tiveram de esperar para ver os seus desejos piedosos cumpridos. Todos eles tiveram que esperar. Gênesis capítulo 21, versos 6 e 7. Um filho para Abraão e Sara.
Diz assim a palavra de Deus: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Perceba que o desejo de Abraão e Sara, por mais que eles inicialmente não entendessem isso, estava relacionado à vida eterna. Não só deles, como de todos nós. Abra Gênesis 46, verso 30. E todos eles tiveram que esperar, todos eles. Mas viram os seus desejos cumpridos. Por quê? Porque o desejo dos seus corações representavam a vontade de Deus. Porque eram desejos piedosos. E aí você tem um exemplo muito comum de Israel com relação a José. Ele queria ver o seu filho, para ele estava morto, provavelmente ele... E essa é a imagem muito comum, a gente pode até afirmar isso, né? Tem algumas coisas que estão na Escritura que a gente não pode afirmar, a gente supõe, a gente pode afirmar até pelo contexto em que nós vemos no nosso dia a dia, não só no nosso dia a dia, nessa realidade, quando, por exemplo, você tem alguém na família que morre, some, desaparece, morre, e você não sabe, por mais que comprove-se que a partir de 48 ou 72 horas, você já pode considerar uma pessoa desaparecida como morta, na maioria dos casos. Você só tem aquela certeza, porque você espera uma vez ver aquela pessoa, porque ela sumiu, desapareceu, e você não viu ela morrer, que você a veja, que ela esteja viva. Sempre fica aquela dúvida. E provavelmente era esse sentimento que Jacó tinha com relação a José. E aí quando ele vê o filho, ele diz: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. É o desejo que se torna como uma árvore de vida. Abra 1 Samuel capítulo 26, capítulo 1, verso 26 a 28. Aqui mais uma vez também a questão da maternidade, em jogo. E essa maternidade aqui está relacionada à descendência de Cristo, está relacionada ao povo de Deus, está relacionada à revelação. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher, Ana, que estive aqui contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali. O desejo dela, esse desejo era algo que estava tão entranhado na sua alma, era algo tão forte, era um desejo tão profundo. E ela lança esse desejo ali diante do Senhor, e o Senhor a responde, porque essa era a vontade dele também. E a concretização disso foi tamanha na vida dela, que ela dá o seu filho, ela o entrega inteiramente ao Senhor, pela satisfação que ela tinha. Ela não teria mais esse filho em casa, ele agora seria criado pelo profeta, pelo sacerdote, melhor dizendo. Ela não teria mais esse filho, ela não veria ele no dia a dia, não acordaria com ele ao lado, não estaria ali todo o tempo com ele, vendo crescer da adolescência para a juventude e a maturidade. A gratidão dela com relação a esse desejo foi tão grande que ela entregou ao Senhor, parecendo um levita do Senhor. Abra
Salmo 40, versos de 1 a 3. Veja o que a palavra do Senhor fala aqui, o salmista. O desejo cumprido é árvore de vida. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E é interessante até abrir um parêntese aqui, porque existem desejos do nosso coração que a palavra de Deus diz que serão concretizados. E outras coisas que vai depender da vontade de Deus que você não conhece. E aí nós temos que confiar no Senhor. E essas coisas que são, vamos dizer assim, relativas, que pode ser objetivo de Deus na vida de um e não na vida de outro, essas coisas nós vamos descobrir e vamos perceber pela ação do Espírito Santo em nós, pelas movimentações que Deus faz na nossa vida por meio das circunstâncias, e nós vamos perceber que essa é a vontade de Deus, e nós vamos orar por isso. Mas existem outras coisas que você precisa orar, mas não para conhecer a vontade de Deus. São muito claras. E todas aquelas coisas que estão relacionadas à nossa vida eterna nesse mundo são claras para nós. E são promessas que são dadas a todos indistintamente. Como, por exemplo, nos livrar da tentação. Como, por exemplo, a pureza e a santidade de vida. Eu poderia dar outros exemplos que vão tocar muitas vezes nos nossos desejos que são relativos e que vão permear aí a nossa visão com relação a essas coisas, em desejá-las ou não. E se desejá-las, esperar no Senhor, para que a sua vontade se cumpra nas nossas vidas. E eu acho que o maior desejo de todos, que também tiveram que esperar, e esperar muito, desde do seu primeiro sinal para aquilo que acontecesse, para aquilo acontecer, que se encontra em Lucas capítulo 2, versos 29 a 32. E esse é o maior desejo de todos. Agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste ante todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Esse é o desejo, é o maior desejo da humanidade, ou deveria ser, mas é o maior desejo do cristão. E se nós olharmos lá, Gênesis, as coisas começaram de uma certa forma e degringolaram por causa do pecado, e naquele momento ali o Senhor providenciou a resolução desse conflito, a resolução dessa inimizade, separando um povo para si, dizendo assim: vocês vão aguardar aquele que virá,
e irá propiciar todas as coisas. E ele veio. E esse homem aqui, ele diz assim: eu posso morrer em paz. Muitas vezes nós dizemos assim, né? Eu, por exemplo, eu não quero morrer antes de ver os meus netos. Quiçá meus bisnetos. É um desejo. Eu não quero morrer antes de, sei lá, comprar uma casa, ter isso, ter aquilo outro. Coisas do dia a dia. Eu não quero morrer antes de ver os meus filhos crescerem, se casarem. Desejos normais, lícitos. Mas o desejo desse homem aqui, que movia toda a sua vida, e que deve ser o desejo do nosso coração, que deve mover toda a nossa vida, é esperar aquele dia. E ele viu. Ele viu concretizado ali naquela criança que os seus pecados iriam estar sobre aquela criança. E que aquela criança iria levar para longe a inimizade que existia entre o homem e Deus. E provavelmente aqui, nesse homem e nessa circunstância, você percebe o que esse verso diz: que a árvore de vida é como um desejo satisfeito. Não existe um desejo maior do que esse. Não existe, e não deve existir na vida do crente um desejo maior do que esse. De aguardar e esperar aquele dia. Aquele dia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, que nós vamos viver eternamente com Ele. E que os nossos pecados, não interessa como vai ser, como tem gente, será que eu vou poder voar? Coisas bestas, né? Será que se eu me jogar não sei da coisa idiota? Porque isso desculpa a expressão, né? É besterol. Será que quando eu vou morrer velho, né? Será que eu vou voltar à juventude? Ou vou ter um corpo, né? Geralmente a gente fala um corpo magro. Nada disso importa. Porque o maior motivo é lembrar, ou colocar na nossa mente, que naquele dia que o Senhor Jesus voltar, nós teremos um corpo transformado. O pecado já não vai mais habitar na nossa carne. Isso é inimaginável. Quem aqui já não desejou a morte por olhar para dentro de si e perceber o pecado, perceber que ele está entranhado dentro de você muitas vezes, e que você não consegue arrancá-lo porque ele faz parte, e você tem que conviver com aquilo, e aquilo te aborrece, aquilo te entristece, mas ele está presente ali. Nós vamos ficar libertos disso, desse corpo de morte. Ele será consumido. E nós vamos viver eternamente com o Senhor. Esse deve ser o maior desejo da nossa vida. E muitas vezes no seu relacionamento com sua esposa, você ama a sua esposa, você ama o seu marido. Parece que existe alguma coisinha ali dentro de você que Deus não liga. E que faz com que você ofenda sem querer, que faz com que você magoe sem querer. Às vezes você acorda de manhã e você acorda irritado, sem motivo, cuspindo marimbondo para tudo quanto é lado, pensando mal de todo mundo. É o pecado. Essas coisas não vão mais existir. Até nos nossos sonhos nós pecamos. Nós estamos dormindo. Mas sabe o que esse homem viu? Ele viu que essas coisas agora
iriam se concretizar, ou seja, todas elas seriam destruídas por causa daquela criança, por causa daquele menino. Estava vendo ali, nas tuas mãos, a consolação e o perdão dos seus próprios pecados. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Se nós formos examinar essa estrutura como nós já fizemos, e apesar de não se falar aqui em termos éticos, ou seja, relativos à lei de Deus, nós vimos que essa moldura aqui apresentada do verso 12 e 19, como nós falamos, em torno dos versos 13 a 18, sugerindo que se tem em vista o sábio e o reto. Aqui se tem em vista o sábio e o reto. O desejo cumprido é a árvore de vida, e esse desejo cumprido é algo que classifica ou que demonstra aquele que é sábio, aquele que é reto. Mas que desejo é esse? É o desejo da sua alma. E que desejo da alma é esse? É o mesmo desejo do salmista, a sede que nós temos de Deus. Mesmo porque um desejo mau jamais poderia ser equiparado a uma árvore de vida. E assim, quando nós olhamos isso, nós percebemos que as esperanças dos retos podem ser adiadas por algum tempo, mas o seu coração não adoece, pois sabe que o Senhor cumpre as suas promessas. E ainda que sejam provados, nunca serão decepcionados em sua fé. E aí cabe um parênteses também. Por que muita gente, ou muitos crentes, ficam decepcionados em sua fé? Porque aquilo que eles desejam não corresponde ao que a palavra de Deus diz, ao que eles devem esperar, aquilo que eles devem esperar da mão de Deus. Por isso que a sua fé o decepciona. Mas quando os nossos desejos estão atrelados à palavra de Deus e à sua vontade na nossa vida, nós esperamos no Senhor e nós confiamos, tendo a certeza que Ele vai nos dar aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Não espera então que você tenha um filho, não espere então que você vai ficar rico, e não espere outras coisas da parte de Deus. Porque Deus não promete isso para o seu povo indistintamente. Espere sim prosperidade, espere sim bem-estar, espere sim cuidado de Deus, porque isso Ele prometeu ao seu povo. Espere sim, o Senhor está presente na sua vida. Não pense que o crente não vive dificuldades ou tem problemas. O salmista vai dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. E é muito melhor estar passando privação com o Senhor do que estar em abundância sem Ele. Vejamos aí alguns exemplos na Sagrada Escritura de homens provados, mas que não foram decepcionados por causa da sua fé. Gênesis capítulo 15, verso 3. O Senhor disse a Abraão que ele teria uma descendência vinda do seu próprio sangue, da sua própria carne. E aqui ele diz assim: disse mais Abraão: a mim me concedeste uma descendência, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Aí você vai lá para o capítulo 21, versos 3 a 6 de Gênesis. A vontade de Deus na vida de Abraão é que ele tivesse um filho da sua própria carne. E foi isso que aconteceu. Porque as esperanças dos retos não podem ser adiadas quando elas estão centradas na palavra do Senhor.
O seu coração não vai adoecer, ele vai aguardar que o Senhor vai cumprir aquilo que ele prometeu. E aí a gente lembra, por exemplo, de Paulo em Filipenses: aquele que começou boa obra vai completá-la. É promessa de Deus. Olha o que diz aqui: o filho lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaque, em ditosa velhice. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E é interessante porque o Senhor levou ao extremo a fé de Abraão. E ficou notório, claramente notório, que foi pelo poder de Deus que aquilo aconteceu. Porque muitas vezes a gente pode confundir, né? Como Naamã poderia ter confundido se o Senhor o mandasse para um determinado rio, bonito, limpinho, mas que ele manda se banhar num rio que ele não esperava qualquer coisa dele. Ele volta glorificando a Deus. Porque ali não tinha outro jeito, não existia outra saída senão entender que era pelo poder de Deus. Abra o Salmo 137. Desejo cumprido como árvore de vida. A fé sendo recompensada, apesar do pecado. Às margens do rio da Babilônia nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como poderíamos haver de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Antes mesmo de Israel ser levado, Judá, no caso a tribo, para o exílio babilônico, o Senhor já havia dito que iria trazê-los de volta. E as palavras dos profetas nesse momento eram todas relacionadas a isso. Mas eles tiveram que passar por esses 70 anos de opressão. E olha o que o Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E a maior esperança, como nós já vimos anteriormente, a maior esperança de Israel, que se fundamentava naquele que haveria de vir, em Cristo. Abra Lucas de novo, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, verso 25 e 26 e o verso 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. E lá no verso 32 ele diz assim: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Essa era a promessa que Israel tinha, que nós tínhamos, daquele que viria, que era o Senhor do seu povo, o Messias do seu povo, o irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos, e que por meio dele haveria consolação de Israel, e a nossa esperança repousava nele, a esperança de uma nova terra, de uma Canaã, não física, mas espiritual, que vai se materializar fisicamente nesse mundo, que é a cidade santa que vai descer do céu, e que da mesma forma que o povo no Velho Testamento recebeu essa promessa física de um lugar,
Era um sinal de que Deus no futuro iria fazer o seu povo entrar agora na verdadeira Canaã. É por isso que o escritor de Hebreus diz isso. Porque se eles esperassem, se eles entendessem que Canaã, que Jerusalém era um ponto final, eles não tinham ainda esperança. Mas eles aguardam aquela cidade santa, de qual Abraão já antevia. Percebia aquela terra em que ele era dele, mas que ainda ele não tomou posse, e que não recebeu enquanto vida, ele receberia no mundo por vir. Por isso que lá em Mateus capítulo 13, versos 16 e 17, quando o Senhor Jesus está falando ali sobre o Sermão do Monte, sobre a parábola do semeador, e ele diz assim: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vezes não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Perceba aqui a abrangência do que isso significa. Os profetas no passado, eles viram isso por meio de revelações, de visão. Deus falou a eles que essas coisas estariam. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco. E agora esses homens estão vendo, com seus próprios olhos, estão ouvindo, estão apalpando o verbo da vida. O verbo da vida. É engraçado, eu me lembro de uma certa situação que eu vivenciei, de uma pessoa muito famosa num círculo literário. E aí tinha uma professora desse círculo literário que era fã desse homem. E aí ela tocava nele, falava com ele e tal. Mas ele era um francês, ele veio para o Brasil para essa conferência, mas era um homem de renome na área dele. E ela tocava assim, eu ficava olhando assim, e as pessoas que estavam em volta também, alguns professores acharam muito estranho. Ela segurava e tal, aquela coisa, aquela ânsia. Eu estou vendo aquele cara que escreveu aquele livro, aquele que eu ensino em sala de aula, eu estou vendo aqui as coisas que ele falou, muito legal e tal. Imaginem a situação daqueles homens, daqueles profetas no passado, olhando para o futuro, vendo essas coisas, ainda de forma obscura. E agora esses homens, ouvindo o verbo da vida, vendo o verbo, tocando nesse verbo da vida. Abra Lucas capítulo 24, verso 41. Depois da notícia da sua ressurreição e da aparição entre alguns discípulos, Tomé disse: eu só acredito se eu puder tocar. E por mais que essa atitude de Tomé demonstre uma certa incredulidade, o Senhor satisfaz o seu desejo. Imagine o que não foi para ele ver, mas tocar na promessa cumprida, no Cristo ressurreto. Ele diz assim, verso 40, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer?
Mas sabe o que é interessante disso tudo? O interessante disso tudo, e é isso que nós devemos perceber, que essas coisas foram registradas para que nós tenhamos esperança, na certeza de que o que foi dito por Ele, Cristo, os profetas e pela palavra, se cumprirá. Eu não preciso ter uma comprovação hoje daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Eu não preciso ver com os meus olhos. Essas coisas estão registradas. Eu não preciso ter dúvida de que Deus vai fazer a sua vontade. E a sua vontade na minha vida é o melhor para mim. Seja em que situação eu estiver, na prisão ou num palácio. Por quê? Porque é isso que as Sagradas Escrituras dizem. E é isso que Ele mostrou na vida daqueles homens. Muitas vezes nós dizemos assim, o Deus de ontem é o Deus de hoje, esperando que Ele faça os mesmos milagres pelas mãos dos homens, como fazia no passado. Mas essas coisas não vão acontecer mais. Nós não veremos mais milagres como vimos no passado pela mão dos homens. Mas vemos constantemente as coisas acontecerem por meio da oração. Nós não precisamos esperar essas coisas para crer em Deus. Nós não precisamos esperar essas coisas ou ver essas coisas concretizadas para ter certeza que elas vão se concretizar. A vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável para nós, ela vai se concretizar na nossa vida. Por isso Paulo, lá em Romanos capítulo 15, verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essas coisas foram registradas para que nós tenhamos confiança plena naquele que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vemos a vontade de Deus para a nossa vida nesse mundo e percebemos o caminho que devemos tomar. E isso vai gerar confiança em nós, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E que caminhamos nas veredas que Ele preparou para nós, segundo o seu propósito. E assim nós descansamos nele, aguardando o resgate da sua propriedade, que somos nós, como diz a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 13 e 14, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Os nossos desejos, as nossas vontades, elas têm que ter esse caminho para a vida eterna. Elas devem estar ali, focadas na vida eterna. E tudo que nós fazemos e os desejos que nós temos nesse mundo devem ser permeados por essa piedade. Eu certa vez fiquei impressionado com o que certo homem disse, um milionário americano. Ele disse, entre muitas coisas, contrariando o pensamento e a ideologia vigente, progressista ou socialista, sei lá o quê. Ele disse que foi um dos homens que mais contribuiu para o avanço e crescimento daquele país. Ele ganhou milhões com o seu trabalho. E quando ele começa a mostrar a função social do seu trabalho, da sua empresa, além de fomentar o avanço do país,
com impostos e outras coisas mais. Eu achei isso muito legal. Ele sustentou várias famílias. Muitos enriqueceram por causa dele. E eu fico pensando, eu não sei se esse homem tem uma visão de vida eterna, mas o crente, obrigatoriamente, ele tem que ter essa perspectiva. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para que tenha como acudir o necessitado. A nossa perspectiva de todas as coisas que fazemos aqui, do churrasco que fazemos, do encontro que nós temos, dos jogos de imagem e ação que fazemos, da diversão que temos, das nossas conversas sobre futebol, sobre filmes, todas têm que ter o cheiro da vida eterna. Todas elas. Porque todos os nossos desejos eles devem ser permeados por esse Espírito que habita em nós. Veja o que Matthew Henry fala em seu comentário. Ele diz assim: nada é mais agradável do que desfrutar por fim daquilo que desejamos e esperamos por muito tempo. O desejo chegado coloca o homem em um tipo de paraíso, em um jardim de prazer, pois é árvore de vida. A infelicidade eterna dos ímpios será agravada por suas esperanças frustradas. E a felicidade do céu será mais bem-vinda aos santos, tendo em vista que eles a desejaram longamente e fervorosamente como a coroa de suas esperanças. E aí nós poderíamos dizer que esse provérbio é o indicador de vidas que estão rumando para a desesperança final de toda a expectação na morte, uma esperança que não se cumpre, ou para a satisfação de todos os desejos na presença eterna do Senhor. Porque esse deve ser o maior desejo da nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, 19 e 23 a 25, eu vou ler rápido. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. A expectativa, ou seja, a criação inanimada, ela responde a essa necessidade dessa nova transformação. E aí ele diz que não é somente a criação inanimada que pelos seus efeitos aguarda essa expectativa, tem essa ardente expectativa, mas nós também temos essa ardente expectativa de sermos unidos a Cristo, aguardando essa adoção, a redenção do nosso corpo. E é isso que esse provérbio quer dizer. É um indicador de vidas que estão rumando para uma satisfação completa na presença de Deus. Abra 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Olha o que diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esse deve ser o maior desejo. Esse é o desejo que deve permear todos os outros desejos da nossa vida, o nosso casamento, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, o dinheiro que nós ganhamos, o que nós gastamos. Esse desejo de ser transformado
Parece que nós perdemos isso como igreja. E estamos vivendo nesse mundo como se ele fosse eterno. É interessante, porque todas as vezes que nos deparamos com a morte de pessoas queridas, nós desejamos ardentemente esse dia. Abra 2 Coríntios capítulo 5, versos de 1 a 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Sabemos que se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se desfizer, ou seja, o nosso corpo, temos da parte de Deus o edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. E aí você tem lá, em Apocalipse, capítulo 22, versos 7, 12 e 20, ele dizendo assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente: venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa principal esperança, essa é a nossa principal expectativa desse dia que nós seremos revestidos por aquele que é tudo em todos. E toda a nossa vida, todos os nossos desejos nesse mundo devem ser permeados por esse desejo maior. Por isso o Senhor disse certa vez para aquele jovem que estava pleiteando uma parte da herança. Na parábola ele diz assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. E você está preocupado com isso? Você não tem reservado nenhum momento para cuidar da sua alma, do bem maior que você tem. E isso, nós vivemos o mundo muitas vezes dessa forma. Nós estamos cuidando de outras coisas que são secundárias e esquecendo aquilo que é principal. Mas quando ele fala nesse cuidado, ele não fala na preocupação, ou no trabalho, ou na atividade que você deve desenvolver. Não. Mas você trata essas coisas como se elas fossem um Deus na sua vida. E esse Deus exige um culto. E esse culto você tem que prestar. Mente, coração e corpo. E quando você presta esse culto, você abandona o Deus verdadeiro. Por isso o Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, verso 24, não podemos ter dois senhores. Ou você vai amar as riquezas, nesse caso, ou você vai amar ao Senhor. Não dá para as duas coisas estarem juntas. E é interessante que ele diz assim: certamente venho sem demora. E muitas vezes nós pensamos que, o próprio texto diz, né, que esse tempo está demorado demais. E sabe o que se entende por demora aqui? Nosso Senhor está dizendo que virá no momento certo, não vai haver atraso. Quando todas as coisas estiverem prontas, o cenário estiver montado para a segunda vinda, ele virá sem se atrasar para o momento que ele determinou como exato. Uma parábola das virgens. No momento exato, elas não estavam preparadas, fechou-se a porta. E que momento será esse? As evidências desse momento estão aos nossos olhos, mas a hora exata ninguém sabe. E na parábola da figueira, ele diz assim, lá em Mateus capítulo 24, verso 32 e 39, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. A maior de todas as expectativas, o maior de todos os nossos desejos deve estar relacionado a esse último dia. Quando a trombeta tocar e nós formos transformados nesse corpo mortal, nós iremos receber a coroa da vida. A Escritura está dizendo que um bom desejo cumprido é árvore de vida. O que você tem desejado no seu coração? A palavra de Deus diz que o crente não é frustrado em nada. E quando nós somos frustrados, é porque o nosso coração não está na palavra do Senhor. Paulo não se frustrou com a sua morte e com a sua prisão, porque ele sabia o que o esperava e sabia também quem era o seu Senhor. E ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora só me aguarda ser oferecido como libação. Muitas vezes os nossos desejos não representam esse desejo maior, que é sermos envolvidos completamente por Deus. Desejamos muitas coisas, e muitas coisas lícitas desejamos. E se essas coisas lícitas são a vontade de Deus, o Senhor vai dar. E mesmo que não saibamos se esse nosso desejo corresponde à vontade de Deus ou não, porque muitas coisas são assim, o nosso desejo maior deve ser essa vida eterna. E quando esse desejo maior, essa vida eterna, esses desejos que pululam no nosso coração, que são lícitos, mas algumas coisas são para nós ou não, nós vamos aguardar e vamos confiar no Senhor, porque existe uma promessa maior que se refere a esses desejos relativos, que o Senhor vai dar a cada um de nós aquilo que merecemos, ou melhor, aquilo que não merecemos, porque não merecemos nada, segundo a sua vontade, e para a sua glória, e para a sua salvação. Porque o maior desejo é o desejo de vida eterna. A esperança que se adia faz doer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. E agora, nos versos 13 a 18, nós vamos ver claramente como esses desejos estão relacionados aos mandamentos do Senhor e à sua palavra. Vamos orar para nós terminarmos. E no próximo domingo nós vamos começar a ver claramente que esses desejos estão relacionados aos mandamentos do Senhor. O verso 13 vai dizer assim: o que despreza a palavra, a ele se apanhora. Por quê? Porque a sua esperança não está sustentada nessa palavra, por isso seu coração adoece. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Por quê? Porque o que teme o mandamento será envolvido de paz. É o que esse texto vai dizer. O que significa isso? Será galardoado. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra.
e te pedir ao Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor esteja nos despertando, Senhor, para as tuas verdades. E, Senhor Deus, conformando a nossa vontade com a sua vontade, Pai. É o que nós pedimos. As nossas orações são assim. Quando colocamos ali, que te pedimos em nome de Jesus, estamos dizendo que queremos aquilo que estamos pedindo, conforme a vontade de Deus. E que se essa for a vontade de Deus, nós iremos receber. Fica com o teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.